Fala pessoal, bem-vindos a mais um Navarra Eletrônica. Hoje vamos falar sobre Arduino. E você acha que vocês estão me vendo aí um pouquinho mais claro, né? A lâmpada fazendo efeito. Hoje resolvi gravar meu belo rostinho um pouquinho mais claro com essa lâmpada. Tá ok, vamos parar de small talk e vamos falar sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje é... Deixa eu botar que a força esteja com vocês. Deixa eu botar... já tá ali. Assunto de hoje, ponte H. Muitos de vocês já devem ter visto aquelas plaquinhas com L298. Deve ter comprado o L298 porque também é barato no eBay. Mas... e se eu quiser montar uma ponte H com transistores? Como é que eu faço? Como é que funciona uma ponte H? Vamos mostrar para vocês hoje o básico de ponte H. Vamos também fazer alguma demonstração com o L298. Vou desenhar uma parte do datasheet dele aqui no quadro branco. E vamos explicar para vocês como funciona as pontes H. Espero que vocês curtam o vídeo. Se vocês gostaram do assunto, já deixe seu like aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de comentar. Se você gostar muito, ajude o canal e compartilhe. Então, pessoal, espero que vocês se sintam em casa aqui na minha bancada. E vamos para a aula de hoje. Hoje vamos falar de ponte H. Como eu vi que o vídeo de 2C teve uma boa aceitação, nós vamos falar da ponte H no fundo dela. Nós vamos falar em como ela realmente funciona, como vocês realmente devem olhar para a ponte H quando vocês forem utilizá-la. Então, para que serve a ponte H? A ponte H, ela serve para direcionar o motor para um lado ou para o outro. Tanto os motores DC, de enrolamento só, como, por exemplo, também um motor de passo. Sim, por exemplo, esses motores de passo de 4 fios, você pode utilizar duas pontes H para mudar a direção do funcionamento dele. Só que você vai ter que ter um circuito para fazer os passos. Ok, small talk. Vamos parar com isso e vamos falar do motor de 2 fios normal que você encontra em CD, que você encontra em qualquer lugar. Como funciona uma ponte H? Vamos dizer que aqui a gente tem a alimentação do nosso motor. Aqui um positivo, aqui um negativo. Aqui é uma bateria ou várias que você pode conectar em série. Nós temos aqui 4 chaves. Vamos abstrair transistor, MOSFET, JFET. Você pode construir a ponte H com o que você quiser. Mas vamos nesse primeiro momento abstrair isso. Então vamos dizer que se eu polarizar aqui com positivo e aqui com negativo, o nosso motor vai rodar no sentido horário. Como é que a gente faz para polarizar esse motor aqui com positivo e aqui com negativo? Nós vamos ter que fechar S1 e fechar S4. Assim nós temos a corrente passando daqui para cá, colocando nosso motor no sentido horário. Não quero chegar a fazer todas as alternativas que podem acontecer aqui, mas vamos falar de outra alternativa. Vamos dizer que a gente mantenha o S4 ligado e a gente ligue também o S2. Vamos desligar o S1 aqui para fazer esse exemplo. O que vai acontecer com o meu motor? Não vai acontecer nada. Ele vai ficar parado. Porque esse pino aqui do motor, que deveria estar ligado ao positivo ou ao negativo para rotacionar para qualquer um dos dois lados, ele está ligado ao terra também, ao negativo da nossa bateria. Então com isso, nosso motor vai ficar parado. Ok, Felipe, ok, eu entendi. Então a gente tem que sempre fechar um lado em cima e outro lado embaixo. É isso mesmo. Vamos falar agora
de outra possibilidade que pode acontecer. Vamos dizer que por um descuido de código, você deixou a chave 2 ligada e você ligou a chave 1. O que vai acontecer aqui? Se você estiver usando uma bateria de carro, se o teu transistor não queimar, você provavelmente vai estragar a bateria. Por quê? Porque se você acionar S1 e S2 ao mesmo tempo, você vai estar colocando os dois polos da bateria em curto. E esse é um dos perigos que pode acontecer quando você for construir uma ponte H. Se você utilizar um LM298, que é um CI de ponte H dupla, se tem duas pontes H dentro dele, isso não vai acontecer, porque você só vai colocar dois sinais nele, vai para frente ou vai para trás. Ok, Felipe, ok. Nós entendemos como funciona a ponte H agora. Simplesmente isso é o que é a ponte H. Agora vamos fazer outra coisa aqui. Vamos dizer que eu queira levar o nosso motor para o sentido anti-horário. Ou seja, eu teria que polarizar esse lado aqui com o positivo e esse lado aqui com o negativo. O que eu teria que fazer? Eu teria que ligar o S2 e ligar o S3. Assim a corrente vai fluir assim, direcionando o nosso motor para o sentido anti-horário. Gente, é simples assim. Agora, Felipe, quais as vantagens que eu tenho quando eu utilizo um LM298? O LM298 tem uma utilidade muito interessante. Assim, às vezes você precisa, quando está utilizando o motor, saber quanto de corrente que ele está consumindo. Porque vamos fazer uma estimativa. Vamos imaginar que a gente quer montar um carro elétrico, ou até mesmo uma bicicleta elétrica. A gente precisa saber quanto de corrente que aquele motor está consumindo, para saber quanto tempo de bateria mais a gente vai utilizar. O LM298, ele tem um pino de sense, que é essa parte de baixo da ponte H. E esse pino de sense, geralmente você vai ver ele conectado ao terra. Mas se você conecta nesse pino um resistor de valor pequeno, por exemplo, vamos dizer 0,1 ohm, o que você consegue medir aqui em relação ao terra? Você consegue medir a corrente e out. Claro que essa tensão aqui, você não precisa direcionar ela diretamente para um pino de entrada do seu Arduino. É muito interessante, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas é muito interessante você pegar e tratar esses sinais, condicionar esses sinais de forma, mesmo que seja sem DC, variar a corrente e tal, você precisa condicionar eles para você ler eles no Arduino. Isso é assunto para uma próxima aula que eu estou preparando para vocês. Mas agora vocês já aprenderam como funciona a ponte H. Vamos mostrar agora como é uma ponte H simples, com transistores bem simples, que você poderá fazer na sua breadboard com os transistores que eu falei na última aula sobre Arduino, o BC548. Ela é intencionada para pequenos motores, como por exemplo esse aqui, que eu utilizei para fazer o meu primeiro robô. Isso aqui era um vídeo que eu estava fazendo, mas ele não foi ao ar porque acho que ficou muito pouca coisa interessante. Isso aqui era a perna do meu primeiro robô. E esse motor aqui, ele consome muito pouca corrente. Então você pode ligar ele com um BC548. Vamos mostrar essa ponte H agora então no vídeo.
Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele seu like básico, compartilhe nas suas redes sociais. Acabei dividindo ele em duas partes, uma para terça e a outra já está logo aí na quinta-feira, porque está ficando muito grande. Curta, compartilhe nas suas redes sociais e até a próxima. Cheers!